Boa noite, Samuel. Boa noite para você, ouvinte do programa Café Colonial da Rádio Costa Azul FM. Eu sou Roberta Ferreira, escritora e psicopedagoga clínica, e esse é o quadro Conexões. Hoje vamos conhecer a história de um homem que desde muito cedo aprendeu a ressignificar os acontecimentos, tornando-se escritor e membro do Conselho Municipal de Cultura de Itaboraí. J.C. Gomes nasceu em São Gonçalo, mas é morador de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro, há 32 anos. Filho de Maria das Dores Gomes e Severino José de Lima, membro de uma família muito simples formada por 6 irmãos. Desde criança soube que precisaria lutar para sobreviver, e assim o fez. Suas lembranças da infância estão ligadas ao trabalho e à necessidade de conquistar o pão de cada dia, para ele e sua família. Segundo ele, sempre fazia o que seu coração desejava, nunca medindo consequências, mesmo quando ainda nem sabia o significado dessa palavra. Tinha em mente que precisava sobreviver a tudo, pois não conseguia entender por que haviam pessoas que tinham tanto, como boas casas, alimento, roupas, e ele e seus irmãos não tinham nada, nem mesmo comida. Entendeu que dependia somente dele e foi à luta. Aos 9 anos começou a trabalhar. Ele pegava a bicicleta emprestada com seu vizinho para fazer pequenos serviços em troca de quantias em dinheiro. Ali, o seu espírito empreendedor estava apenas começando. Foi ajudante de pedreiro, capinava quintal, ajudava no atendimento de bares da região, foi babá e até mesmo acompanhante de pessoas com deficiência. Aos 10 anos passou a comprar peças de mortadela direto da fábrica para um vizinho que vendia mortadela fatiada de porta em porta no bairro onde morava. Ia sozinho de ônibus para uma cidade vizinha e voltava carregando 4 peças de 5 quilos cada uma para ganhar uns trocados. Aos 11 anos foi trabalhar na casa de um médico em Icaraí. Sua função era manter o quintal limpo e as plantas bem cuidadas. JC queria crescer e conquistar o mundo. Foi vendedor de balas nas ruas de Alcântara, vendia bolo nas garagens dos ônibus junto com seu irmão mais velho, carregava as compras das senhoras, tudo para ter mais dignidade e o alimento em sua mesa. Sua jornada sempre foi cheia de desafios, mas ele persistia. Aos 14 anos trabalhou como auxiliar em um supermercado, depois como ajudante de pintura em uma empresa de Icaraí e em seguida trabalhou como ajudante de cozinha em uma lanchonete. Até que finalmente conseguiu um trabalho um pouco mais duradouro em uma loja em São Gonçalo, como auxiliar geral, onde ficou até os 17 anos. Aos 18, por opção, pediu para não servir ao exército, determinado a entrar em uma das empresas nas quais seus irmãos mais velhos já haviam trabalhado. E apesar das dificuldades que enfrentou para conseguir a vaga, foi contratado como auxiliar geral. E foi nessa empresa que J.C. Gomes decidiu que mudaria sua vida. Apesar de não ter uma profissão definida, tinha algo poderoso em seu coração, a determinação. Decidiu que aprenderia tudo que fosse possível naquela fábrica e nunca mais seria auxiliar de ninguém. A fábrica tinha 7 máquinas, e mais uma empilhadeira, uma Kombi e soldagem com eletrodo. Ali, ele viu a possibilidade de aprender a operar tudo isso. Seu aprendizado foi silencioso, sem que ninguém percebesse. Em todos os momentos livres, lá estava ele por perto, observando e aprendendo. Até que um encarregado notou o interesse do jovem e deu-lhe a oportunidade, ensinando-o a operar a máquina principal da fábrica. E ainda o incentivou a fazer um curso de mecânica geral para consertar a máquina. O curso não foi concluído, mas ele aprendeu muito sobre mecânica. Em pouco tempo, aquele jovem auxiliar e aprendiz tornou-se líder na fábrica, sabendo operar todas as máquinas que haviam na empresa. O reconhecimento e o crescimento estavam começando, mas a vida de JC também foi marcada por relacionamentos amorosos repletos de separações e recomeços. Ainda trabalhando na fábrica, conheceu aquela que se tornou a mãe de seus 2 filhos, uma jovem muito bonita que encantou a todos os trabalhadores e até mesmo os donos da fábrica. Ela foi trabalhar como auxiliar de JC e a determinação do jovem em conquistá-la resultou em um romance. Logo estavam morando juntos, porém, ambos ficaram desempregados. Mas, ainda assim, seguiram juntos o relacionamento que gerou 2 filhos e após 13 anos de casados, veio a separação. Na separação, parte do que havia conquistado com os anos de trabalho ficou para sua ex-mulher, assim como uma pensão e o cuidado dos filhos. Porém, após problemas de saúde, sua ex-mulher devolveu-lhe as crianças. Nessa época, ele estava morando em uma oficina na qual trabalhava com concertos de televisão. Viu-se em mais uma situação desafiadora, cuidar de seus 2 filhos em um momento delicado de sua vida. Mas com o apoio de sua mãe, avó das crianças, ele conseguiu conciliar o trabalho e o cuidado dos filhos.
JC passou 3 anos morando na oficina, na cozinha de uma amiga por um tempo e até no sofá da loja de um outro amigo por outro tempo, mas seguia determinado no cuidado dos filhos e no trabalho. Um dia, sua mãe e a avó das crianças sofreu um grave acidente. Foi atropelada por um ônibus e, ao levá-la para o hospital, JC teve que passar pela situação da perda da mãe em seus braços. Agora estava completamente só com as crianças, pois nessa época já não tinha mais o seu pai. Apesar desse momento de dificuldade, uma coisa boa aconteceu. Conseguiu na justiça o direito de pegar a casa de volta. Reergueu-se e recomeçou. Depois de anos de luta, ele encontrou o amor, mas também enfrentou novas separações dolorosas. Mesmo assim, ele nunca desistiu da responsabilidade como pai. JC não se abateu com as adversidades, mas quando passou por graves problemas de saúde, também teve que tomar muito cuidado. Porém, manteve sua resiliência e determinação. Após decepções amorosas, decidiu que não queria mais relacionamentos, mas encontrou uma nova paixão, a escrita. Esse homem que desde menino aprendeu que precisava se manter firme para sobreviver e quase perdeu tudo na vida por diversas vezes, nunca perdeu a força interior. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele continuou lutando e transformou sua experiência em livros inspiradores. Hoje, com mais de 20 livros escritos, ele é um autor reconhecido no Brasil e no exterior. Recebeu homenagens, participou de entrevistas em vários lugares e é um exemplo de superação. A história de JC Gomes nos ensina que não importa quais obstáculos enfrentemos, a determinação pode nos levar a lugares incríveis. A você, ouvinte do programa Café Colonial, um forte abraço e até semana que vem com o quadro Conexões. Esse quadro que quer conectar você com o mundo.